Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir se manifestar e falar através dessa palavra conosco, essa breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista, apóstolo, teólogo e espiritual homem de Deus, João. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 4 e 5, apenas para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Aquele que é a palavra possuía a vida, a sua vida trouxe luz a todos. A vida brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O apóstolo João, e eu creio que é pertinente nós contextualizarmos para quem ele escreveu. O público-alvo da carta de João era provavelmente algum grupo daquelas igrejas de Apocalipse, do capítulo 1 ao versículo 3. Eram gregos, pensadores, homens que buscavam o sentido da vida. E já diante daquela época já havia sido difundido a ideia do Logos, o Logos. O Logos, na verdade, não é o Logos de Deus. O Logos de Deus é o Senhor Jesus. O que é o Logos? É o conjunto de leis, e eu estou explicando de maneira bem simplista, irmãos. É o conjunto de leis que regem e harmonizam todo o mundo, tanto o visível como o invisível. Eles acreditavam nas existências de deuses e acreditavam nas existências, muitas linhas até pensavam na questão dos espíritos. Mas João, tentando apresentar o Senhor Jesus, apresenta de forma bem espiritual, apresentando o Senhor Jesus como a palavra, que é justamente esse conjunto de leis que sustenta toda a existência de vida. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que a palavra afirma, sobre a palavra está afirmada todas as coisas. E isso traz para nós a ideia, a importância e o poder do nosso Rei. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esses versículos que eu li com vocês. Fala assim, aquele que é a palavra possuía a vida. Estamos falando do Senhor Jesus, irmão. O Senhor Jesus é a palavra encarnada. O Senhor Jesus é o sim e o amém para todas as coisas, para todas as promessas e para tudo o que acontece. Ele que dá o aval, ele que tem autoridade, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele governa, irmão. Embora o mundo e o sistema do mundo jaz no maligno, isso é temporário. Isso serve, irmãos, apenas para limar aqueles que vão morar com Deus. Como eu falo limar, irmão? Trabalhar serve justamente para lapidar corações. Tudo que você viveu, tudo que o irmão Alisson viveu, tudo que nós vivemos e sentimos teve só um propósito até agora: nos lapidar. E o Senhor Jesus, ele é a palavra, e João está falando, a palavra possuía a vida. Todos nós chegamos diante da igreja, todos nós chegamos diante de um pastor, de um padre ou de alguma religião numa tentativa, irmão, buscar a Deus e buscar a solução, tenho plena convicção, para um problema. Aqueles que foram como criança, irmãos, eles nem sabiam o que estava fazendo lá. Eu muitas vezes ia na igreja católica com a minha mãe na infância, eu nem sabia, irmão. A gente vai acompanhando e eles mandam a gente, e a gente submisso aos nossos pais. Entramos naquele caminho sem saber e ter a mínima ideia daquilo que nós estamos enfrentando. Essa é uma verdade, pelo menos que aconteceu comigo. Mas a verdade é que João está trazendo que não há vida fora da palavra de Deus. Quero repetir o versículo, a primeira parte, o versículo A. Aquele que é a palavra possuía a vida. Quero ler com vocês como que aconteceu a nossa formação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então ele tornou-se ser vivente. Mas nós vemos em Gênesis 1, 27 que Deus já tinha criado o homem e a mulher. Aqui é a manifestação do homem, nem da mulher não é, porque a mulher veio da costela do primeiro homem, que é Adão. Aqui ele formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas
o fôlego de vida e se tornou um homem. Então eu quero me apegar a isso, irmão, porque nós carregamos algo, somente nós em toda a criação, carregamos algo que vem do interior do Pai. Para soprar tem que aspirar algo que vem do interior. Ele soprou nas nossas narinas a vida. Aqui, essa palavra fôlego de vida, na etimologia da palavra, significa zoe, que é a vida de Deus. E o que aconteceu, irmão? Satanás tentou a mulher, e por meio do pecado, o que aconteceu? Entrou a deformidade. O homem veio, o Deus veio e formou o homem, Satanás veio e deformou, e por isso Paulo fala em Romanos 12:2 que nós devemos transformar. E foi justamente isso que Jesus veio fazer, transformar o nosso entendimento. Por quê, irmão? Ele sabe o quanto nós somos necessitados, porque ele nos formou do pó da terra. Ele bem sabe a matéria-prima que você foi formado. Ele bem sabe que nós somos frágeis. Ele bem sabe que nós somos o pó da terra. E olha, a palavra continua falando assim, ó. E a sua vida trouxe luz a todos. Porque a vida de Deus é a esperança que nós carregamos, irmão. Todos querem viver, todos não querem passar meramente pela vida, uma vida sem sentido, carregando um vazio existencial e nem sabe por quê. Por quê? Porque a vida está em Jesus Cristo. Todo o sentido, todo o propósito existencial está naquele que é a encarnação da palavra. E sei que isso é algo que vai além do entendimento de muitos, mas mesmo assim preste atenção, irmão, porque muitas palavras que Deus nos dá não servem para o momento. Ela vai servir lá na frente, porque João 13:7 fala que os planos de Deus, ele fala, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão lá na frente. E os planos de Deus nós só entenderemos lá na frente, só guarda, porque o Logos de Deus, meu irmão, o que ele promete para nós? O que ele está falando? E olha, a sua vida trouxe luz a todos, e todos estão procurando luz para os seus problemas, todos estão procurando enxergar aonde errou, todos quando se deparam com ciclos repetitivos, todos, quando encaram e enfrentam os desertos da alma, precisam de luz para enxergar e para sair daquilo. Por quê? Porque a vida começa a se tornar justamente angustiante, pesado, o fardo começa a pesar. E é o Logos de Deus, irmão, que promete justamente o que para nós? Um renascimento. É isso que ele veio fazer. O pecado trouxe a morte, irmão. O pecado trouxe a morte, meu irmão. Mas ele carrega a vida, ele possuía a vida. A palavra de Deus possuía a vida. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E eu os nomeei para que vades e destes muito frutos que glorifiquem o meu Pai. Mas a vida está nele, ele possui a vida. Quero ler com vocês 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que exemplifica bem aquilo que eu estou falando. Toda honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, uma esperança viva, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre dos mortos. Naramandaraia, Recabadaraia. Te parece tão incrível, meu irmão? Te parece tão incrível, minha irmã, que mortos ressuscitem? Se você olhar bem para o lado, todos parecem zumbis em corpos mortos. Todos parecem que andam sem sentido. Uns procuram dinheiro, outros procuram fama, outros procuram aperfeiçoamento de um corpo que está fadado
já é condenado, vai morrer, vai envelhecer e vai voltar ao pó. Eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Nerebandarabada sobi andarada caia. Mas agora tem uma esperança viva, irmão. E eu gosto dessa expressão que Pedro usa, esperança viva. Por quê? Porque é dentro de nós, irmão. É algo ali no... Irmão Alisson, tá, eu passei nas águas, mas eu continuo vivendo e continuo pecando. E é isso mesmo, irmão. Sabe? É o processo. Até o aperfeiçoamento total chegar. Só não desista. Só não se acomode com o pecado que habita dentro de nós. Lute incessantemente contra ele, em oração. Lute até Deus arrancar do coração a vontade. Lute. Caiu, levanta. Perdeu as forças, pede força para ele, fraquejou e ele é a tua força. Porque é o Logos de Deus que não promete um renascimento, mas um renascimento que começa dentro desse corpo, até nós nos tornarmos aptos e vermos que nós merecemos. Irmão, é nessa vida que nós provamos que merecemos uma vida eterna. Agora, você pensa mesmo, irmão, que Deus dará uma vida eterna para aqueles que não valorizaram nem uma vida que dura aí 80 anos no máximo? Não, é um renascimento e é para a eternidade. E logicamente, irmão, a eternidade já começou a partir do momento que, assim como Adão, em Gênesis 2, versículo 7, é manifestado, nós também já existíamos no céu. Estamos aqui de passagem. Eu gosto de uma expressão que um mendigo de um filme dá para dois ricos. Ele fala, todos nós somos mendigos aqui nessa terra, compartilhando o pão, procurando desesperadamente voltar para casa. E é isso, essa caminhada na terra. Peregrinos, irmãos, somos todos peregrinos. E compartilhamos o pão enquanto estamos aqui, com essa esperança que é viva dentro do nosso coração. Irmão, só se atinge a glória através da oração. Olha, e a palavra fala, João fala, aquele que a luz possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos nós, mas ele fala, a luz brilha na escuridão. E eu quero te dizer, Nerebandaraya, Rikabadarabadasho, Ramandarabada Kamanda Rokabada Sirikamandarandaraya, Rabada Soyanda Rabadaraya, Rekamandaranda Robada Soya. A obra já começou, meu irmão, e começou apontando aonde está a destruição. Quando a luz chega, ela ilumina tudo. Irmão, é só nós começarmos a andar na palavra, nós percebemos quem nós somos perto dele. Irmão, me estranha muito mesmo, e eu vou falar algo muito sério. Cristãos que começam a andar com Deus e se sentem bem, se sentem à vontade. Parece que já foram curados do pecado. Agora, quem poderá nos curar, nos libertar desse corpo mortal? Quem poderá nos curar dessa doença que é incurável? Agora, precisamos chegar perto dele. Perto dele, irmão. Olha, o meu processo, e hoje, mesmo assim, depois de toda a opressão que eu enfrentei, todos os lapsos, todas as recaídas e caídas e todas as fraquezas, e principalmente momentos em que eu tinha que lidar com a minha impotência e a minha incapacidade diante de resolver tudo aquilo e não conseguir, hoje eu consigo viver em paz. Por quê? Porque eu aceitei o propósito dele. Em Isaías 26, versículo 3, ele fala, conservarei em perfeita paz, cujo o propósito está firme, cujo confia nele. É nele. Tem muita gente que está querendo confiar em pessoas que estão à volta, irmão. Nós vamos perceber que não podemos confiar em ninguém igual nós confiamos nele. Essa é a caminhada. Porque ele precisa confiar em nós também, porque em Salmos 25, versículo 14, fala que o Senhor dá-se a conhecer a sua aliança e faz um pacto com aqueles que o temem. E essa caminhada é para gerar temor, porque quando nós vemos essa luz brilhando diante de nós, irmão, nós vemos a destruição que está, principalmente que se formou
a escuridão que se formou em nosso interior. E aí a obra, nós percebemos que a obra já começou, irmão. E já começou de fato. Olha, vamos ler Hebreus 12. Aliás, Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é Jesus. E mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo, a ponto de separar a alma e o espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Aí no versículo 13 fala: não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos seus olhos penetrantes no nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Irmãos, eu lutei muito contra alguns vícios, até alcançar algumas virtudes. Eu destaco, os dois principais foram as drogas e a pornografia, mas tiveram outros, porque um abismo puxa o outro abismo. E uma coisa que me batia na mente sempre que eu estava me masturbando ali, vendo pornografia para aliviar a tensão do momento. E eu sei que muitas pessoas, o número de homens e mulheres que fazem isso hoje, irmão. Por quê? Porque é fácil, dá um clique, é um prazer rápido, pessoal. Pessoas que passaram por traumas, não conseguem se relacionar mais, e aí desacreditaram do amor, desacreditaram do casamento. Veio ali uma possibilidade de satisfazer aquilo que é uma necessidade humana. Sim, irmão, o sexo é uma necessidade, principalmente para aqueles que não nasceram eunucos. E Deus sabe disso, Ele que te criou, irmão, Ele que te criou. Mas algo que me trouxe bastante libertação foi saber que Ele estava olhando. Paulo chega a mencionar em suas cartas: Deus me fez um espetáculo público, me envergonhando de frente dos homens e dos anjos. E quando o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1, corramos a corrida que nos foi proposta, antes ele fala: deixamos para trás todo o embaraço e pecado. Por quê? Porque estamos cercados de tão grande nuvem de testemunho. Você sabia que nessa nuvem de testemunhas Deus está olhando? Tudo que você faz vai pesar agora. Perceba, você vai sentir o Espírito olhando. E não é um olhar de vergonha, irmão, é de constrangimento que a gente começa a sentir. Ele nos constrange em amor. E é o amor de Deus, irmão, que é constrangedor, que nos liberta de todos os vícios para nos conduzir a uma vida virtuosa. Por quê? Porque Ele bem sabe a matéria-prima que Ele nos formou. Aramandaraya, Nerikamandaraya. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão caminhando, mas estão pensando em desistir porque se sentiram impotentes. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sentido vazio enorme no peito. Eu estou pregando para pessoas que tiveram que lidar com a consequência do pecado: depressão, ansiedade, depressão, explosão, cai no chão, ninguém estende a mão. E aí? Rabá, soiandaraia. Graças a Deus que a resposta está em Jesus Cristo. A obra já começou, está revelando, irmão. Está revelando. Mas aí ele fala: a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E eu gosto dessa parte, por quê, meu irmão? Porque aqui se revela a luta que está em nosso interior e que foi mostrada na vida de Jesus Cristo. Qual foi o momento de escuridão, irmão? Quando Ele morreu. A palavra fala que ficou escuro ao meio-dia durante 3 horas. 3 horas. Que os mortos saíram do túmulo. Erebandaraia, que poder. Rai, daranda, candaraba, da soia. Haverá uma luta, irmão. E haverá uma tentativa de apagar essa luz que já brilha. E é por isso o motivo de tanto sufoco. Uns metem bala, outros metem a cara, e outros metem a mala, e outros ainda querem deixar o pecado, meter o louco. Rabá, nerebandarada, soia. Tá tentando apagar, irmão. É no nosso interior. Naramanda, soia. Irmão, Jesus passou pelo momento de escuridão. A hora que Ele morreu, se escureceu o céu. 3 dias Ele ficou dentro de uma cova. Foi
A palavra fala lá, se eu não me engano, no livro de Hebreus, que ele foi arrancar a chave do inferno e da morte, porque o último inimigo aniquilado foi a morte. Você acha que a sua luta é grande demais para ele, irmão? Minha irmã, você acha que a sua luta é grande demais, que ele não dá conta? Continua. E o que eu faço, Arson? Um passo de cada vez. Só continua. Um passo de cada vez. Quero ler com vocês. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, diz assim: não se alegre com o meu fracasso, meu inimigo. Um rei cai. E haverão pessoas, irmãos, que estão posicionadas do lado de sistemas. Você se posicionou e os não posicionados sentem inveja e amargura no coração por não conseguirem perdoar, por não entender essas trevas, amargura, má água. Uma má água se formou no interior, e o que causou? Falta da presença de Deus, falta do zoe, aquele que ele soprou, aquela essência interior que ele deu para todos, e a vida é um presente. Mas ele fala: mesmo que caia, eu me levantarei novamente. Eu quero repetir: mesmo que caia, eu me levantarei novamente. Se tiver de viver na escuridão, o Senhor mesmo será a minha luz que nos guia. Erebanda soia. Ele está visitando sepulcros, despedaçando correntes nesse momento, que se prenderam à morte. Ele está visitando pessoas. Eu sinto ele aqui, e todo o poder fluindo de vida que é plena e que não acaba. Fontes fluirão. Está despedaçando. Eu ouço o som de correntes quebrando no chão. Rabandaraba da soia, derecamandaraia. E haverá o grito. Qual é o grito, meu irmão? Ele ressuscitou. Nerebandaraia. Ele está trazendo. Rabasoia. Nerecamandachai. Nerecamanda soiandarabandacaya. Não podem pará-lo. Não podem. Ele é o dono da vida. Olha, ele ressuscitou. E esse é o processo, irmão, da morte para a vida, todos nós. Eu quero terminar, irmão. Eu quero terminar Sofonias capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará com vocês com imensa alegria. Ele vai amar vocês e não os acusará. E ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Receba essa palavra com toda a fé no coração, irmão. E aguenta, suporta o processo. Vai valer a pena. Cada momento de dor, e você nem vai se lembrar, vai doer um pouco, para não doer, nunca mais. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.